Vocês viram há uma semana atrás, por aí, como o Andrezinho, o Valadão, que é um garotinho, não cresceu, continua um adolescentezinho, muito imaturo, muito tolo. É um garoto, espiritualmente falando, imberbe. Ele é uma pessoa que não ganhou aquela estrutura de maturidade adulta, de modo que eu nem sei qual é a idade dele. Deve ter mais ou menos a idade dos meus filhos, mas age como nenhum dos meus netos adolescentes age, nenhum deles, nenhum deles. Todos eles dão aula de sensatez e de bom senso ao Andrezinho, que é espiritualmente imberbe, que continua garotinho. Tem que raspar a barba para ver se o pelo endurece, Andrezinho, e ver se cresce, porque, por enquanto, nem penugem espiritual você tem. Ele falou aquelas barbaridades da Marina, vocês lembram? Que ela era bandida, canalha, safada, anarquizou a Marina, que é uma das pessoas mais santas que eu conheço. E na política, deixa eu lhe dizer, na política, eu não conheço ninguém com espírito de temor, de tremor, de reverência, de santidade, de cuidado diante de Deus para não pecar contra a alma das pessoas. Tem um extremo afinco no desejo de não abrir a boca para acusar ninguém. Você vê que ela faz e fez as campanhas dela sem agressão, fugindo da agressividade, dizendo que não valia tudo, que os fins não justificam os meios. E, além de tudo, você conhece uma pessoa dessa, uma irmã amada, pelo convívio, que é o meu caso. Eu não a conheço pelo discurso apenas. O discurso é ótimo, é limpo, mas é o convívio, é a vizinhança, é a proximidade, é a amizade, é a ternura, é o carinho, é saber como a pessoa é, comer com ela, é estar juntos, é passar o dia, a tarde, é conversar, é sentir, é ver a reação no meio de uma quantidade enorme de assuntos, ver como a pessoa reage. E disso, em relação a ela, eu sei muito, muito, muito bem. Quando eu vi aquele garoto inconsequente, irresponsável, mentiroso, falando mal de uma das remanescentes que não dobraram o joelho a Baal, que não tem ídolos do lar, e muito menos culto a Baal Sonaro. É uma pessoa que não tem cultos em nenhuma direção, ela só cultua o Senhor e a verdade. Aquilo me encheu de uma indignação, de uma ira santa. Eu digo a ira santa porque eu não fico nem uma hora depois com nada, nem 5 minutos depois. Falei e acabou. Durmo em paz. Se ele chegar aqui e pedir para falar comigo, vai ser muito bem recebido, com um café, com respeito, com reverência, e ele que se comporte como um homem decente, não como uma criança totalmente irrequieta, precisando que você diga: menino, pare de fazer besteira, garoto. Mas aí ele fez isso e eu respondi fortemente, com um determinado carinho, porque eu não consigo não ter. Eu vi o garoto pequeno, a irmã dele também, e desenvolvi muitos anos, muito carinho pelo pai dele. Ultimamente eu ando um pouco triste vendo a leniência dele, o consentimento dele, a paralisia dele diante de tanta loucura feita lá dentro da igreja que supostamente ele ainda lideraria, mas de fato está nas mãos do filho. Então, eu falei.
E aí, de repente, qual é a minha surpresa? O Andrezinho aparece, todo produzido, num fundo escuro, gravando uma mensagem que ele disse que era resultado de uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral, e que era a ordem do Alexandre Moraes. O Alexandre de Moraes teria mandado ele retirar as mentiras que ele falou sobre o Lula, sobre aborto, sobre isso, sobre aquilo, sobre tudo que ele, o pai dele, a mãe dele, a avó dele, que talvez não viva mais, sabem que não é verdade. É só para caluniar, é só para mobilizar o voto das pessoas numa outra direção, o voto dos crentes, que acham que se votarem em alguém que seja aborteiro, ou que tenha esse tipo de perspectiva, que vá, como ele mesmo disse, servir mamadeira com formato de pênis para criança nas creches. Ó, que mente mais pervertida a mente desses que inventam esse tipo de coisa, de que haveria pedofilia, erotização de crianças. Se você puser o seu filho na escola, todo mundo vai ter que ir para um banheiro só, homens e mulheres. Tudo mentira. Você vai ficar 4 anos esperando isso acontecer e não vai acontecer, porque mentiram para você. Aí, de repente, me aparece o Andrezinho com um papel na mão e o Braulio vai mostrar aí para a gente ver. E não é esse o objetivo. Essa notícia já quase está ficando velha, foi anteontem, mas ela repercute por causa das consequências jurídicas que ela evoca para a declaração do Andrezinho. Mostra, por favor. Dias atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos furtos. Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular, você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião, expressar o seu culto. É isso. Deus abençoe o Brasil. Pois é. Agora, o problema, até aí estava tudo certo. Tudo certo, porque tudo que ele falou é mentira. E esse desmentido não é mais do que, no mínimo, a obrigação dele. Embora, nesse desmentido, você não sinta que ele faz isso com nenhum tipo de arrependimento. É uma leitura formal. O problema é que ele disse que foi o Tribunal Superior Eleitoral e que foi o Alexandre de Moraes que assinou esse documento ordenando fazer isso. E o Tribunal Superior Eleitoral nega. Diz que ele está rolado num processo lá, que está rolando, vai correr, sem urgência, tem a ver com outra coisa, com aquele processo antigo das fake news, mas que não mandou que ele fizesse isso agora. Foi alguma coisa criada, só que foi estelionato. Ele chega mostrando o papel, meu Deus, ele puxa um papel com o timbre. Provavelmente, eu não estou com a vista boa, mas ele não fez questão de esconder um papel com um timbre de algum órgão, de alguma instituição, provavelmente do Tribunal Superior Eleitoral. Ora, se ele fez isso em nome do tribunal, ou ele foi enganado por um estelionatário que produziu um documento e ele foi e leu, ou ele mesmo criou o documento. Em qualquer das duas circunstâncias, ele está numa situação muito difícil. Porque se foi alguém que criou o documento e o mandou ler,
e ele pensa que foi o Alexandre de Moraes, ao ler, ele admite que o que ele tinha feito era mentira. Porque vocês lembram da igreja Maranata, lá de Vitória, que eu chamei há uns 14 anos atrás, aqui num Papo de Graça, eu chamei de uma casa mal assombrada. E aí eles me processaram. Nós fomos ali a juízo, eu com um advogado, e eles contrataram, por acaso, o meu amigo criminalista Cacai, o advogado Cacai, que é um dos melhores do país, é meu amigo também. Quando o Cacai chegou lá e falou, reverendo, me chamou num canto, falou, isso aqui não faz sentido. E aí chamou os constituintes dele e disseram, olha, contra o reverendo Caio não dá, meu amigo, vamos fazer uma composição. Aí ele me perguntou o que tinha acontecido, tinha lá o vídeo, eu falei, é isso aqui. Aí ele falou, e o senhor gostaria de retirar? Eu falei, nada, absolutamente nada, tudo isso é verdade. Agora, se eles quiserem que eu substitua isso por uma gravação com sinônimos de tudo o que eu disse, graças a Deus o meu português é amplo, é vasto, o meu vernáculo é bem extenso. Eu posso dizer exatamente tudo, sem retirar nada, só mudando palavras. Eles querem, mas eu vou dizer tudo outra vez. Aí eles assinaram um termo pedindo para eu dizer tudo outra vez com outras palavras. Eu vim aqui, gravei tudo de novo, mandei para eles e botei no ar. Aí passa mais um tempo, eles me processam outra vez, porque não tinha sido bastante, eu tinha falado as mesmas coisas com outras palavras, foi o que eu tinha prometido a eles que faria. Retirar, não, eu tenho minha consciência certa do que eu fiz, convicta, baseada em dezenas e centenas de testemunhos de gente que eu atendi aqui, vindas de lá doentes, para serem hospitalizadas mentalmente, algumas delas. Aí outro processo da mesma coisa. O Cacai, outra vez, os convenceu de que não valia a pena, que era uma causa perdida, que ele me conhecia, que eu não ia mudar de assunto. Aí eles perguntaram se eu podia gravar de novo. Eu digo, olha, eu posso gravar 100 iguaizinhos. Não vou mudar nada. Só vou trocar palavras. Conteúdo eu não tenho para alterar nenhum. É só Bíblia revista e corrigida, Bíblia revista e atualizada, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia do rei James, Bíblia de Jerusalém. É a mesma Bíblia, mudam palavras. Agora, o conteúdo é o mesmo. Vocês querem isso? Eu faço. Sem alteração de conteúdo. Andrezinho, assim, um homem faz, que tenha virilidade de caráter e de espírito. Agora, você, ao fazer isso, não só se colocou na condição de um mentiroso submissíssimo, como também incorreu em crime, Andrezinho. No primeiro caso, se tiverem falsificado o documento, você obedeceu porque a sua consciência pesava. Você tinha feito aquilo mesmo. Do contrário, você entraria com um recurso, dizendo, me mostre as evidências de que eu fiz isso. Mas como as evidências demonstram que você fez isso, e muito pior, seja o documento verdadeiro ou seja falso, você obedeceu porque a sua consciência lhe acusa, Andrezinho. Agora, se o documento for verdadeiro, você cometeu um crime eleitoral, porque você disse e atribuiu ao Tribunal Superior Eleitoral uma ordem que dele você não recebeu e que do ministro Moraes você também não recebeu. De modo que é difícil e é melhor parar de mentir. A mentira não só tem pernas curtas, mas como um amigo meu disse outro dia, eu publiquei o texto da Marina dizendo a mentira tem pernas curtas. No dia que desmentimos, através dos twitters dele,
de 2010 e 2014, o Andrezinho dizendo que a Marina era o máximo, estava bombando, que todo mundo tinha que votar nela, e ele começou esse vídeo mentiroso, dizendo que nunca votou da Marina, tudo mentira, provas para todos os lados de que ele pessoalmente votou. E recebeu outra repreensão, e de muita gente, provavelmente em casa, do pai, da mãe, até da esposa. Para com isso, menino. Para de fazer isso. Dizem que você é pastor. Se respeite. Não haja desse modo. Como Paulo diz aqui em Efésios 4:25. Por isso, Andrezinho, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, com o seu irmão, porque nós somos membros uns dos outros. Você pode não reconhecer, mas você está pecando contra o corpo de Cristo, quando você fala mentiras e coisas que não têm nenhuma corroboração. Você veja que eu digo coisas e coisas e coisas há anos. Eu só digo aquelas que podem fazer muito mal ao povo de Deus como mentira. Essas eu falo. O que é bobagem eu deixo para lá, ou no máximo eu brinco de tão patético que o negócio é. Mas você não me viu retirar nunca nada. E você nunca viu nenhum daqueles em relação aos quais eu falo me processarem de nada, porque eles sabem que o que eu digo é fato. Aconteceu entre mim e eles. Não teve intermediário. E o que eu recebo de dossiês aqui, dossiê contra o Silas, dossiê contra o Feliciano, dossiê contra Magno Malta, dossiê, todo mundo me manda um dossiê, porque acham que eu vou divulgar. Eu não divulgo nada. Outro dia, um tempo atrás, veio o contador e a contadora que tomavam conta do dinheiro de um grande ministério brasileiro, já 2 vezes, aliás. 2 grandes ministérios vieram com toda a evasão fiscal, com toda a lavagem de dinheiro, tudo documentado para eu divulgar e entregar para a mídia. Eu entreguei? Não. Eu quis ficar com o material comigo? Não. Devolvi e falei, eu não sou portador e não fui constituído juiz e partidor entre vocês. A única vez que eu caí nessa cilada, eu aprendi uma lição eterna, na qual eu não cairei nunca mais, porque o meu coração anda no temor e no tremor do Senhor. E eu peço que essa palavra que eu estou dizendo aqui não seja entendida de nenhum outro modo. Leia meu rosto, leia minha face, ouça o tom da minha voz. Tem ira aqui? Tem ódio? Tem agravo? Tem alguma forma de irritação perversa? Nem o diabo consegue enxergar isso em mim. Eu tenho toda a nuvem de testemunhas dos céus em meu favor. Você pode não gostar de mim, mas os anjos me amam. E o meu Pai Celeste diz, Caio, eu tenho tido prazer na tua vida. E eu sei que ele tem tido prazer na minha vida. E eu quero viver até o último dia da minha existência para ser um prazer no coração do meu Pai, que veja um filho desejando refletir o rosto do Pai enquanto caminha pelo chão da terra. Essa é minha oração, é meu pedido, é minha dedicação, é minha entrega. Em nome de Jesus, para o resto da minha vida e sempre. Qualquer outra coisa é detalhe de circunstância histórica que não tem a ver com o âmago, nem com o carnegão da minha vida, e nem com as boas obras e com os bons combates
em relação aos quais eu estou disposto a batalhar.